Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 ações que pagam mais de 6% de dividend yield. E hoje está comigo aqui o Léo Abud, da Sete Investimentos. Tudo bom, Léo? Tudo bom, Thiago? Legal. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, já dá aquele joinha. Por que nós escolhemos 6% de dividend yield? Tem um livro que eu indico bastante, que é o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, que o autor ensina uma fórmula para escolher ações. Basicamente, comprar empresas com balanço forte, que pagam mais de 6% de dividend yield e que tenham aí um futuro promissor. Inclusive o Léo já fez um backtest, né, Léo? Exatamente. E essa estratégia foi bastante vencedora. Vou botar um artigo aqui na descrição que você pode ver o backtest dessa estratégia lá também. Estratégia do Bazin, já fiz vídeo também sobre essa estratégia. Quais ações estariam passando nos critérios do Bazin hoje? É o que a gente vai ver aqui no Status Invest. Então eu vou lá no Status Invest, clico aqui em ações, busca avançada, daí dividend yield, vou botar 6% aqui. Bota o critério de dívida também, Léo, ou não? Eu gosto. Então vou botar aqui 100% de PL, pode ser? Pode ser. E já começa aqui com as empresas. Então aqui você pode ver várias empresas, a gente vai pegar 5 delas e vamos comentar o que a gente acha de interessante delas. E uma das empresas que se destaca aqui é a Itaúsa. Caso você não saiba o que é a Itaúsa, é a empresa que controla o Banco Itaú, mas não é somente o Banco Itaú, né, Léo? Exatamente. Tem algumas outras empresas que estão debaixo do guarda-chuva da Itaúsa, por exemplo, a Alpargatas, a Duratex, são alguns casos que a holding do Itaú tem no guarda-chuva. E a gente pode ver aqui, ela está pagando cerca de 6% nos últimos 12 meses, mas isso aí deve aumentar ao longo dos próximos anos. Obviamente que o sistema bancário sentiu um pouco em inadimplência nos últimos 2 trimestres, né? Fez bastante provisionamento, isso impactou o lucro e por conta disso o resultado desse ano deve ser um pouco menor do que era no ano passado, mas isso deve melhorar, certo, Léo? Sim, exatamente. As empresas tiveram aí um posicionamento um pouco mais conservador e inclusive o Banco Central teve algumas limitações para que os bancos não ficassem descapitalizados nesse momento, né? E lembrando que a Itaúsa tem como principal ativo ações do próprio Itaú, mais de 95%? Por aí. 90 e poucos por cento do resultado da empresa vem do Banco Itaú. As outras participações, basicamente, os dividendos dela pagam o custo de holding lá da Itaúsa e ela faz a passagem dos dividendos que ela recebe do Itaú para os acionistas de Itaúsa. É uma forma de você comprar Itaú com desconto, certo, Léo? Exatamente. A segunda empresa que a gente viu aqui que paga mais de 6% são as ações da Vale. No momento que eu estou gravando aqui, ela está pagando 6,45% nos últimos 12 meses. O que está acontecendo com Vale, Léo? Olha, eu acho um caso bastante interessante, né? A Vale veio aí de alguns problemas com o caso de Brumadinho, mas a empresa vem se reinventando, a gente tem uma geração de caixa bastante forte para os próximos anos, o minério de ferro está bastante forte e, além disso, a gente vê uma retomada da economia chinesa. Realmente o país está se distanciando do resto do mundo. Então eu acho um caso bastante interessante a Vale. E para completar, grande parte da receita da Vale vem de exportação, né? Exatamente. Mais de 50% da receita da Vale, bem mais de 50% da receita da Vale vem de exportação. E mesmo as vendas que ela faz no Brasil são vendas dolarizadas. Então a alta do dólar tende a beneficiar a Vale, uma vez que o custo dela, boa parte é em real, e a receita, a maior parte é em dólar. Então, na hora que o dólar sobe, beneficia uma empresa exportadora como a Vale. Então, a Vale está se beneficiando de duas coisas, né? O preço do minério subiu e o dólar subiu e a estrutura de custos dela continua basicamente a mesma. Por conta disso, a geração de caixa da Vale nos próximos meses deve ser bastante intensa. Isso deve se refletir em aumentos de dividendos também, certo, Léo? Exatamente. É uma empresa que fez um trabalho muito bom de desalavancagem, então está com uma dívida muito controlada. E o mais provável é que ela deva continuar a expandir a distribuição dos dividendos nos próximos anos. A terceira ação que a gente vê aqui que paga mais de 6% de dividend yield são as ações do Bradesco. Inclusive eu gravei um vídeo analisando os dividendos do Bradesco e foi uma das empresas que mais teve estrelas nos meus critérios. Historicamente ele cresceu com pouca volatilidade dos dividendos, paga um dividendo grande e tem um balanço bastante sólido. Bradesco e Itaú são muito parecidos, né, Léo? Sim, são dois players bastante relevantes aí do setor de bancos. São bancos privados com uma gestão muito boa. Então, assim, a gente vê aí, em geral, o pessoal gosta desses dois ativos no setor.
Tem algumas pequenas diferenças, né? O público-alvo das duas empresas é um pouquinho diferente. O Itaú está mais presente nas grandes cidades, o Bradesco tem uma presença um pouquinho maior nas cidades médias e menores. Tem também uma divisão de seguros muito forte lá no Bradesco. Por outro lado, o Itaú tem uma área de cartões muito forte, uma área de financiamento de autos muito forte, uma gestora muito forte também, né? A asset do Itaú é muito grande, o Bradesco está perdendo um pouquinho de relevância, mas em geral elas são muito parecidas, essas duas empresas, tanto em rentabilidade como balanço, e dá para dizer que as duas empresas andam de mãos dadas aí na bolsa, né? Se você pegar um horizonte de tempo, as ações do Itaú e do Bradesco andam praticamente de mãos dadas, certo, Léo? Sim, exatamente. E se você quer saber mais sobre como selecionar ações de dividendos, tem aqui um e-book gratuito, vou botar o link aqui na descrição, só clicar lá. 30 segundos você já está lendo esse e-book novo. E a quarta empresa que a gente vê aqui que paga mais de 6% de dividendo e que tem um balanço sólido são as ações da Taesa. A Taesa aqui no momento que eu estou gravando está pagando mais de 7% de dividendos. Por que o segmento da Taesa é interessante, né, Léo? O setor elétrico ele é composto de vários segmentos, né? Sim. Basicamente os grandes são distribuição, que é quem manda a conta para sua casa, a geradora, que é quem produz energia, né? Geralmente Itaipu lá, que você já vê de vez em quando as imagens, e tem as transmissoras. Exatamente. Qual que é a característica principal das transmissoras que faz dela uma forte geradora de caixa e, consequentemente, uma grande pagadora de dividendos? O ciclo operacional dela é bem definido, né? Então, a gente tem no começo um CAPEX, né? Um investimento bastante intenso. Então, quando a empresa ganha uma linha de transmissão, os primeiros anos tem uma saída de caixa muito forte, mas depois que a linha de transmissão já está instalada, os custos de operação são muito baixos. Então, a margem de EBITDA de uma transmissora vai ser algo como 80%, 85%. Então, depois ali que as linhas de transmissão já estão construídas, a empresa realmente vira ali uma grande geradora de caixa sem nenhuma grande demanda por reinvestimentos. Por conta disso, acaba se tornando uma boa pagadora de dividendos. É isso aí. Então, a Taesa é uma empresa que já tem bastantes ativos maduros, né? Das grandes empresas do segmento de transmissão, é provavelmente a que está fazendo menos investimentos, né? Então, você vê empresas como a Lupar está investindo bastante. A própria Energias do Brasil, que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, está pagando um pouquinho menos dividendo. Por quê? Porque estão em fase de investimento. A Taesa até está fazendo alguns investimentos, mas na proporção é menos do que essas outras empresas. E por conta disso ela já paga um dividendo grande hoje. Inclusive outras empresas, né, Léo, têm um dividendo um pouquinho menor, mas deve ser melhor nos próximos anos, certo? Exatamente. Acho que você até comentou aí a Lupar e a Energias do Brasil, acho que são dois casos desse tipo. Eles estão aí num processo de expansão de investimentos, né? Então eles ganharam algumas linhas de transmissões no passado, né? E agora eles estão no processo de construção. Logo mais, eu acredito que já em 2022 já vão estar operando completamente e devem ter aí uma forte geração de caixa. E daí o que elas vão fazer com essa geração de caixa, eu acho que é um assunto para o conselho lá na frente. A tendência natural é que aumente pelo menos um pouco o dividendo em relação ao que é hoje. No limite, poderia ser distribuído quase todo o lucro, se não tiver nenhum projeto interessante para entrar, e daí o dividend yield dessas empresas provavelmente vai ser tão alto que vai as qualificar para estar aqui, neste quadro aqui, em algum momento, certo, Léo? Exatamente. A Energias do Brasil, inclusive, eles declararam que a intenção deles é pagar no mínimo R$1 por ação. Se você for pegar a ação deles, está hoje algo como um pouco abaixo de R$18. Então vai dar um dividendo ali na casa, um dividend yield na casa dos 5,5%. Né? Isso, de novo, é o que eles pretendem, no mínimo, pagar. Então tem alguns outros gatilhos para tentar pagar, inclusive, mais do que isso. Inclusive, acho que esse ano já ia poder pagar mais se não fosse a pandemia. Mas essa é uma empresa que vai crescer bastante dividendos. Não é a única, várias empresas do setor elétrico têm essa característica também, né? E a quinta empresa que está pagando mais 6% de dividendo, está quase pagando 7% aqui no momento que a gente está gravando, são as ações da Vivo. Você tem conta na Vivo? Eu tenho conta na Vivo, viu? Eu também tenho conta na Vivo. Sou cliente da Vivo, realmente. Qual que é o seu número para o pessoal que não, isso aí já é demais. Depois a namorada me bate, melhor não. Tá bom. Mas o que é legal da Vivo, né? Assim, se você for ver, o histórico de receita dela é muito previsível, não tem muita volatilidade de receitas, acho que talvez até mais do que distribuição, né? Nessa crise a gente viu, inclusive, né, teve até um aumento, bastante pessoas buscando banda larga, etc. Então o consumo até aumentou no meio desse evento que a gente viveu, não pode falar o nome aqui, senão o YouTube corta a gente. Mas enfim, é uma empresa reloginho do setor de telefonia, a receita não tem crescido tanto ao longo do tempo, mas também não tem caído,
ela tem gerado um lucro e tem pagado os seus acionistas com dividendos. Eu acho que não é a empresa que vai crescer muito o dividendo, como a gente estava falando anteriormente de outras empresas do setor elétrico, porém é uma empresa reloginho em termos de dividendo. Um segmento, vamos dizer assim, que não tem novos entrantes, né? Não tem muitos riscos, pelo menos não no curto prazo, e que deve continuar pagando bons dividendos aos seus acionistas. Você tem algum comentário a falar de Vivo? A gente pode ter até, inclusive, a saída de um dos players, né? Porque a gente tem aí todo o problema em cima da Oi. Obviamente, a gente não sabe como é que isso poderia impactar o caso específico da Vivo, mas como você falou, é um setor aí que a gente não tem visto muito novos entrantes, enfim, é uma coisa um pouco mais previsível e que deve continuar pagando um bom dividendo. E se você quer saber mais sobre como construir uma carteira focada em dividendos, lá no Suno Premium a gente tem um programa feito para você, nossa carteira que tem acompanhamento semanal sobre as melhores oportunidades que nós julgamos a respeito de dividendos. Você gosta de dividendos? Sempre é bom, viu? Quem Cair não um gosta? dinheirinho na conta. Quem não gosta de dividendos? Se você gosta de dividendos, confira o Suno Premium lá. Então é isso, Léo. Falamos aqui 5 empresas que pagam bons dividendos e que têm um balanço sólido, né? Eu acho que nesse momento, com essa quedinha, abriu-se mais oportunidades do que tínhamos Com certeza. alguns meses atrás, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem visto oportunidades interessantes, né, com essa queda recente da Bolsa. Tá bom. E a gente vai falar em outro vídeo sobre oportunidades aí que o Léo tem visto no mercado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já dá aquele joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.